A loucura da cruz. Um mistério revelado. Você já parou para pensar no porquê de tantas pessoas rejeitarem a mensagem da cruz? Para muitos, falar de um homem crucificado há 2000 anos, dizendo que ele é o Filho de Deus, soa como algo sem sentido, ultrapassado ou até mesmo absurdo. E, no entanto, para aqueles que creem, essa mesma cruz é poder, é vida, é esperança, é salvação. A palavra de Deus declara em 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aqui está um dos maiores contrastes da história da humanidade. O que para uns é loucura, para outros é poder. O que para alguns não passa de derrota, para outros é a maior vitória de todos os tempos. Neste vídeo vamos mergulhar juntos nesse mistério. Por que a cruz é vista como loucura por muitos? O que faz dela algo tão escandaloso para os que se perdem, mas tão glorioso para os que creem? Antes de continuar, já quero pedir a você a mensagem da cruz e a sabedoria do mundo. Paulo escreve aos Coríntios em um contexto muito parecido com o nosso. Uma sociedade cheia de filosofias, ideias humanas, crenças diversas e debates intelectuais. A cidade de Corinto era um centro cultural e comercial, onde gregos, romanos e judeus conviviam. Cada grupo tinha sua própria visão de mundo, seus valores e sua maneira de buscar a verdade. Para os gregos, o mais importante era a sabedoria humana, a filosofia, a lógica. Eles buscavam explicações racionais para tudo. Para os judeus, os sinais milagrosos eram a prova de que algo vinha de Deus. Eles esperavam manifestações grandiosas, libertações espetaculares, exércitos vencendo inimigos. E aí vem Paulo, anunciando que Deus escolheu salvar o mundo através da morte vergonhosa de seu filho numa cruz. Para os gregos, isso não fazia sentido algum. Para os judeus, isso era uma ofensa, um escândalo. A cruz, naquela época, era o pior tipo de execução. Era símbolo de vergonha, humilhação e derrota. Só criminosos condenados pelos romanos iam parar ali. Como alguém poderia dizer que o Messias, o Salvador, foi crucificado? Que sabedoria poderia haver nisso? É por isso que Paulo escreve: nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cone 1:23. A cruz confronta a lógica humana. Ela quebra o orgulho intelectual. Ela desafia a ideia de que o homem pode salvar a si mesmo. Por que é loucura para os que se perdem? A cruz é considerada loucura por aqueles que se perdem porque ela contradiz o raciocínio natural e o ego humano. Vamos entender melhor isso em alguns pontos. 1. A cruz desafia a lógica humana. O mundo valoriza força, poder, status, inteligência, conquistas. Mas a cruz mostra um Deus que se humilha, que sofre, que morre. Isso parece um contrassenso. Muitos pensam: como o Todo-Poderoso pode ser derrotado em uma cruz? Mas o que parece fraqueza aos olhos humanos é, na verdade, a maior demonstração de poder e amor de todos os tempos. 2. A cruz fere o orgulho humano. Aceitar a cruz significa admitir que não podemos nos salvar sozinhos. O ser humano gosta de acreditar que pode conquistar a vida eterna por mérito próprio. Boas obras, religião, moralidade. Mas a cruz grita: você não consegue, só Jesus salva. Para muitos, isso é humilhante demais. Eles preferem se perder tentando justificar a si mesmos do que se render ao Salvador. 3. A cruz expõe o pecado. A mensagem da cruz lembra que somos pecadores, que merecíamos a morte e que foi necessário o sangue do Filho de Deus para nos resgatar. Essa verdade incomoda, porque o homem moderno não gosta de ser confrontado com sua própria miséria espiritual. É mais fácil rejeitar a cruz do que admitir: eu preciso de Jesus para viver. Para os que creem, o poder de Deus. Se para os que se perdem a cruz é loucura, para nós que cremos, ela é poder de Deus. E esse poder se manifesta de várias formas:
poder de salvação. Pela cruz, fomos reconciliados com Deus. Nosso passado foi apagado, nossa dívida foi paga. Poder de transformação. A cruz não apenas nos salva, mas também nos transforma. O velho homem morre e uma nova vida começa. Poder de esperança. A cruz não foi o fim, mas o começo. Ela nos garante que, assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Quando olhamos para a cruz, não vemos apenas um instrumento de tortura. Vemos o altar do amor, a prova da graça, o selo da promessa de Deus. Um chamado para reflexão. Neste primeiro momento, quero que você pense: como você tem enxergado a cruz? Como uma loucura, uma ideia sem sentido, algo ultrapassado? Ou como o maior sinal do amor de Deus por você? A maneira como você responde a isso determina muito mais do que a sua opinião religiosa. Ela define o seu destino eterno. Não é apenas uma questão de crença intelectual, é uma questão de vida ou morte espiritual. Deus poderia salvar de outro jeito? A primeira coisa que precisamos entender é que Deus é soberano e sim poderia ter escolhido outra forma de agir. No entanto, a cruz não foi um acidente ou um improviso, mas parte do plano perfeito de Deus desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13:8, Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o plano da cruz já estava no coração de Deus desde o início. Mas por quê? A resposta é clara. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Se ele simplesmente ignorasse o pecado, estaria negando a sua justiça. Se ele julgasse o pecado sem oferecer uma saída, a humanidade inteira estaria condenada. A cruz foi o lugar onde o amor e a justiça se encontraram. A justiça de Deus e o peso do pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Desde Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, a humanidade ficou separada de Deus. A morte passou a ser consequência inevitável. Deus, sendo justo, não poderia simplesmente fechar os olhos para o pecado. Ele não pode negar a si mesmo. O pecado exige pagamento, exige juízo. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos amou tanto que não quis nos deixar perdidos. Como conciliar amor e justiça? Como perdoar sem deixar de ser justo? A resposta está na cruz. Na cruz, Jesus carregou sobre si o castigo que era nosso. Como diz Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim, a justiça de Deus foi satisfeita, porque o pecado foi pago. Mas o amor de Deus também foi revelado, porque ele mesmo assumiu a dívida em nosso lugar. Por que precisava ser a cruz? Alguém poderia perguntar: por que Deus não escolheu outra forma de morte para Jesus? Por que não uma morte rápida e menos dolorosa? A cruz não foi escolhida por acaso. Ela carrega significados profundos. 1. A cruz representa o máximo da humilhação. A crucificação era o pior tipo de morte, reservada para criminosos e rebeldes. Jesus, o único sem pecado, foi tratado como o pior dos pecadores. Isso mostra até onde ele estava disposto a ir por amor a nós. 2. A cruz cumpre profecias. O Antigo Testamento já apontava para o Messias que sofreria dessa forma. Em Deuteronômio 21:23 está escrito: Maldito de Deus é o que for pendurado no madeiro. E em Gálatas 3:13, Paulo diz que Cristo se fez maldição por nós para nos resgatar da maldição da lei. 3. A cruz exibe a gravidade do pecado. Se o preço do pecado fosse algo pequeno, Jesus poderia ter morrido de forma rápida. Mas a cruz mostra o quanto o pecado é sério diante de Deus. A dor e o sangue derramado revelam a profundidade do nosso afastamento de Deus e a grandeza do preço pago. 4. A cruz revela a extensão do amor de Deus. Ninguém pode olhar para a cruz e duvidar do amor de Deus.
Ali, ele entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Não há maior prova de amor do que essa: o escândalo da cruz. Para os judeus da época, a cruz era escândalo. Como o Messias prometido poderia morrer da forma mais vergonhosa? Eles esperavam um rei guerreiro, um libertador político, e receberam um servo sofredor. Para os gregos, era loucura. Como crer em um Deus que morre? Para eles, deuses eram imortais, distantes e poderosos. A ideia de um Deus que se humilha era absurda. Mas para nós, que cremos, a cruz é a maior revelação de Deus. Um Deus que desce até nós, que se faz servo, que sofre em nosso lugar e que vence o poder da morte. O que isso significa para nós hoje? Entender por que Deus escolheu a cruz não é apenas uma questão de curiosidade teológica. Isso tem implicações práticas para a nossa vida. A cruz nos ensina humildade. Se o próprio Deus se humilhou, quem somos nós para viver em orgulho? A cruz nos mostra o valor da obediência. Jesus obedeceu até a morte. Nós também somos chamados a obedecer, mesmo quando custa. A cruz nos chama ao arrependimento. Quando lembramos que nossos pecados foram a causa do sofrimento de Cristo, somos levados a abandonar a vida velha. A cruz nos enche de esperança. Se ele venceu a morte, também nos dará vida eterna. A cruz nos dá uma nova identidade. A primeira transformação que a cruz realiza é na nossa identidade. Sem Cristo, éramos inimigos de Deus, escravos do pecado e destinados à condenação. Mas pela cruz, fomos reconciliados e adotados como filhos. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Na cruz, o nosso velho eu foi crucificado. A culpa que nos acompanhava foi removida. A vergonha que nos aprisionava foi quebrada. O rótulo de pecador condenado foi substituído pelo selo de filho amado. Isso significa que você já não precisa mais viver preso ao passado, às culpas, às acusações. Na cruz você foi perdoado, restaurado e recebeu uma nova identidade em Cristo. A cruz nos ensina a viver em santidade. A cruz não é apenas o lugar onde fomos perdoados. É também o ponto de partida para uma vida de santidade. Paulo escreve em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando cremos em Jesus, a nossa antiga natureza pecaminosa é crucificada. Isso não significa que não seremos mais tentados, mas significa que já não somos mais escravos do pecado. Agora podemos viver para agradar a Deus. A cruz nos ensina a negar o egoísmo, a resistir ao pecado, a escolher obedecer a Deus, mesmo quando isso custa caro. A vida cristã é um chamado diário a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Lucas 9:23. Isso significa renunciar às paixões da carne e viver para a glória de Deus. A cruz nos dá paz interior. Outra transformação poderosa que a cruz traz é a paz interior. Em Romanos 5:1 está escrito: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da cruz, estávamos em guerra contra Deus, mesmo sem perceber. Vivíamos tentando encontrar sentido na vida através de prazeres, conquistas ou religiões, mas sempre havia um vazio. Na cruz, a barreira foi quebrada. O muro de separação caiu. Hoje podemos descansar sabendo que estamos reconciliados com o Criador. Essa paz não depende das circunstâncias. Mesmo em meio às lutas, sabemos que Jesus já venceu na cruz, e isso nos dá confiança para enfrentar qualquer batalha. A cruz nos ensina a amar. O maior exemplo de amor da história aconteceu na cruz. Ali, Jesus disse na prática: eu amo você até o fim. Quando compreendemos isso, somos chamados a amar também. Não mais com amor egoísta,
mas com amor sacrificial. Amar a Deus acima de tudo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar até os inimigos, como Jesus nos ensinou. A cruz nos lembra que o amor verdadeiro não é sentimento passageiro, mas entrega, sacrifício e doação. A cruz nos dá esperança eterna. Sem a cruz, estaríamos destinados à morte eterna. Mas por causa dela, temos uma esperança que vai além desta vida. Jesus não apenas morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz aponta para o túmulo vazio. Em 1 Pedro 1, 3, 4, lemos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isso significa que a cruz não apenas muda o presente, mas também o futuro. Temos a certeza da vida eterna, da ressurreição e da glória com Cristo. Como a cruz se torna real na nossa vida? Talvez você esteja se perguntando: mas como a cruz pode transformar a minha vida de verdade? A resposta é simples: pela fé. Não é sobre religiosidade, não é sobre tentar ser bom o suficiente. É sobre crer de coração que Jesus morreu na cruz em seu lugar, que ressuscitou e que hoje vive para te dar nova vida. Quando essa fé é genuína, o Espírito Santo passa a habitar em nós e aplicar a obra da cruz em cada área da nossa vida. Viver à sombra da cruz é viver em gratidão. A cruz nos lembra, todos os dias, do preço que foi pago por nós. Não podemos viver de forma egoísta, como se tudo fosse mérito nosso. Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando entendemos isso, a nossa vida se torna um ato contínuo de gratidão. Oramos com mais fervor, servimos com mais amor, obedecemos com mais disposição. Viver em gratidão significa dizer todos os dias: Senhor, minha vida pertence a Ti, porque na cruz o Senhor deu tudo por mim. Viver à sombra da cruz é negar-se a si mesmo. Jesus foi claro em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver à sombra da cruz significa colocar a vontade de Deus acima da nossa. Isso exige renúncia, disciplina e obediência. O mundo ensina: faça o que quiser, siga o coração, busque seus prazeres. Mas a cruz nos ensina o contrário. Não viva para si, viva para Cristo. É difícil? Sim, mas é o único caminho que conduz à verdadeira vida. Viver à sombra da cruz é perdoar. Como fomos perdoados, na cruz, Jesus nos perdoou completamente. Ele não guardou ressentimentos, não jogou o nosso passado na nossa cara, não nos condenou. Por isso, viver à sombra da cruz significa aprender a perdoar também. Em Colossenses 3:13, lemos: Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não existe cruz sem perdão. E não existe cristianismo verdadeiro sem liberar perdão. Viver à sombra da cruz é carregar esperança. A cruz não é o fim da história. Ela aponta para a ressurreição. Por isso, viver à sombra da cruz é viver com os olhos fixos na eternidade. É saber que mesmo em meio às lutas, a vitória já está garantida em Cristo. Paulo declarou em Gálatas 6:14, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando a cruz é nosso orgulho, nada mais deste mundo pode nos abalar de forma definitiva. Viver à sombra da cruz é testemunhar. A cruz também nos chama a anunciar. Não podemos guardar esse poder só para nós. Em Romanos 1:16, Paulo afirma: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se fomos transformados pela cruz, precisamos contar aos outros, não apenas com palavras, mas também com atitudes. A melhor pregação é uma vida que reflete o amor de Cristo, a cruz e a nossa vida diária. Talvez você se pergunte, mas como, na prática, eu posso viver à sombra da cruz todos os dias? Aqui estão alguns passos simples, mas profundos. Ore diariamente, agradecendo pela cruz e pedindo força para viver de acordo com ela. Leia a palavra, lembrando que toda a Escritura aponta para Cristo e sua obra redentora. Perdoe rapidamente, não deixe mágoas tomarem conta do seu coração. Sirva com amor, lembrando-se de que Jesus serviu até o fim. Mantenha os olhos na eternidade, sabendo que esta vida é passageira, mas a cruz abriu caminho para a vida eterna. O maior perigo: esquecer da cruz. Um dos maiores perigos do cristão é acostumar-se com a cruz. Repetir frases de fé sem refletir, cantar hinos sem sentir, ouvir sobre Jesus sem se emocionar. Viver à sombra da cruz é manter o coração sensível. É nunca deixar que o Calvário vire apenas um detalhe da religião, mas sempre o centro da vida. Lembre-se, tudo começa e termina na cruz. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa conhecer o poder da cruz.